Se tem uma coisa que praticamente todo governo possui é a tal da hierarquia, né? Onde cada pessoa tem o seu próprio cargo e nível de importância ali. E vemos essa hierarquia acontecendo em vários outros lugares, seja no trabalho, empresas e por aí vai. Ela acontece também até em mundos fictícios, iguais em séries, filmes e também nos animes. E com Naruto não é muito diferente, pois dentro da obra a gente vê um sistema de hierarquia bem complexo ali, com os genins, chunins, jounins, os caras lá da Ambu e também alguns outros cargos que o anime vai mostrando pra gente ao decorrer da obra. Só que assim como toda hierarquia, sempre vai ter aquele chefão que está no topo de tudo, né? Acima de todas as outras funções e que geralmente vai ditar as ordens e essas coisas. Em Naruto, geralmente essa função é destinada ao Kage, que seria o líder da vila. E ao longo de todo o anime é apresentado pra gente vários Kages, e os mais famosos são da Vila da Folha, afinal meio que toda a história é concentrada ali. Mas existe um Hokage em específico que na minha opinião parece que está ali só de enfeite. Eu estou falando do Hiruzen Sarutobi, vulgo pior Hokage de Naruto, ao menos na minha opinião. E eu sei que a obra tenta elevar o status do personagem, dizendo que ele era o deus shinobi, cheio de experiência, sábio e essas paradas. Mas quando você para pra analisar toda a gestão do velho, vai ver que o cara só tomava decisão ruim, ou melhor, nem decisão tomava, né? Porque era comum ver o cara andando pra lá e pra cá, fumando cachimbo, enquanto o Naruto bebia leite estragado e era negligenciado. Em diversos momentos da obra, o Hiruzen mostrou total omissão, e o pior é que foram em situações que precisava de uma tomada de decisão precisa, algo que teoricamente era função de Hokage, né? E o exemplo mais bizarro disso, na minha opinião, é o caso do Orochimaru, porque se liga na situação. O Hiruzen descobre que o seu ex-aluno, aquele cara que ele mesmo treinou, estava fazendo experimentos ilegais em crianças dentro da vila, sequestros, assassinatos e tortura. Esse era o nível da parada. E quando o velho foi confrontar ele, o Hiruzen não conseguiu agir, ficou parado na frente de um criminoso que assassinou e fez experimentos em crianças. Só que tem toda aquela questão sentimentalista, pois o Orochimaru era o seu pupilo, então carregava laços com ele e essas coisas. Mas ao mesmo tempo, tem a questão que o Hiruzen era o Hokage da época, alguém escolhido para defender e proteger a vila. Então o certo era de esperar que ele tomaria decisões sob pressão, mas simplesmente ficou parado sem emitir pelo menos uma ordem de prisão. E galera, não eram simples crimes, era tortura, assassinato e experimentos com crianças. Não dava para simplesmente fazer vista grossa naquela situação. E isso já seria motivo suficiente pra gente questionar a gestão do Hiruzen. Mas o problema é que o Orochimaru não foi o único caso isolado, porque ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, tinha um outro problema crescendo dentro da vila, e dessa vez o Hiruzen não só ignorou, como ele mesmo autorizou. Eu tô falando do Danzo e da Raiz. Para quem não se lembra, a Raiz era basicamente uma organização paralela ao Anbu, operando nas sombras e fazendo operações duvidosas que nenhum Hokage jamais teria aprovado oficialmente. Só que então, o próprio Hiruzen deu sinal verde pro Danzo operar essa organização dentro da sua vila. E tipo, nada era segredo ali, porque o Hiruzen sabia de tudo o que a Raiz fazia. Sabia que o Danzo pegava as crianças à força, apagava a identidade delas e transformava em máquinas de matar sem emoção. Sabia de operações de assassinato não autorizadas acontecendo dentro da sua própria vila e ficou só olhando. É até engraçado de tão bizarro que isso é. O velho via crianças sendo raptadas à força e não fazia nada. Esse era o Hokage da época. E como se não bastasse, o Danzo tentou mandar assassinar o próprio Hiruzen. E mais uma vez ele fez vista grossa, deixou o Danzo pra lá como se ele não tivesse feito nada. Como se ele não tivesse tentado matar o líder supremo da vila. Simplesmente não dá pra entender. Mas se você acha que isso já é muito, calma que tem mais. Na época do Hiruzen estava tendo uma tensão entre os Uchihas e o governo da Vila da Folha, pois os Uchihas eram suspeitos de ter armado o ataque da Raposa de Nove Caudas, e por conta disso o governo de Konoha começou a sufocar e oprimir os Uchihas, mandando eles para um canto isolado lá. A tensão entre os Uchihas e o resto da vila foi escalando e o Hiruzen era o Hokage da época. A decisão final passava pela mão dele, e para esclarecer, o velho era contra o massacre. Isso aí a obra deixa claro. Só que mesmo sendo contra, os conselheiros e o Danzo ficaram falando no ouvidinho dele e o Hiruzen acabou aceitando. E isso é bizarro, porque morreram crianças e pessoas inocentes. Literalmente um clã foi quase extinto, mas ao invés de tentarem buscar uma solução, eles simplesmente decidiram confiar a missão de exterminar o clã a um garoto de 13 anos. Passa logo o cargo pro Danzo
Danzo então, já que aparentemente era ele que estava governando a vila. E como consequência do massacre, o Sasuke, um menino de 7 anos, acordou numa noite normal e encontrou a família inteira morta, todo o clã eliminado. Mas pelo menos o Hiruzen iria fazer o papel de cuidar dele, né? O Hiruzen cagou e andou pro moleque. O Sasuke não teve nenhuma estrutura de apoio, nenhum acompanhamento real. O moleque literalmente cresceu sozinho, carregando um trauma que o próprio Hokage ajudou a criar. E literalmente a mesma coisa aconteceu com o Naruto, porque antes do Minato morrer, ele deixou bem claro pro Hiruzen cuidar do Naruto. O Hiruzen tinha apenas uma única missão e conseguiu falhar miseravelmente. O Naruto cresceu sendo odiado pela vila inteira, sem nem saber o porquê, dormindo num apartamento vazio, comendo mal, bebendo leite estragado e usando a mesma roupa por anos. E o Hiruzen sabia de tudo isso. Mas ao invés de ajudar, o velho fumava cachimbo e cagava pro resto. Será que não passou pela cabeça dele que o Naruto poderia se ressentir da vila e se vingar ou então desenvolver problemas psicológicos graves? Porque nessa situação era o mais provável de acontecer, né? E galera, aqui não tem nem como argumentar. Estamos falando de uma criança que era odiada por todos sem saber o motivo. Era obrigação do Hiruzen dar todo o suporte, seja financeiro, emocional ou seja lá o que for. E por mais que exista o argumento que aquela era uma época difícil, de crise, de guerras e os caralho a quatro, meio que isso também não cola. Pois todos os outros Hokages também enfrentaram situações difíceis. Fora que esses acontecimentos não tinham nada a ver com guerras, eram conflitos internos dentro da própria vila. Mas que o Hiruzen decidiu colocar uma venda nos olhos e falar, não tô vendo nada. Mas como nem tudo é sobre descer a lenha sobre o personagem, temos que admitir que a luta final dele contra o Orochimaru foi muito épica. Mas isso não apaga as cagadas que ele fez. E inclusive, o próprio Hiruzen reconheceu que sua gestão foi falha ao não conseguir lidar com o Orochimaru, o massacre do clã Uchiha e também com o Danzo. Porém, por mais que o Hiruzen vacilou em momentos críticos, ele não era necessariamente mau, pelo menos é o que a gente vê na obra, né? Ele era apenas um homem que amava a vila, amava os seus alunos e amava as pessoas ao redor dele. Só que esse amor acabou virando uma prisão de omissão, porque ele nunca conseguiu agir contra quem ele gostava, mesmo quando precisava. E sinceramente falando, na minha opinião, o Hiruzen tinha tudo para ser o melhor Hokage de todos, porque ele conhecia todos os jutsus de Konoha, tinha experiência de várias guerras e tinha o respeito da maioria ali da vila. Só que na prática, cada vez que aparecia uma decisão difícil envolvendo alguém próximo, o velho tinha piripaque do Chaves, e como consequência, era Konoha que pagava por isso. Eu acho que dá pra resumir o Hiruzen em uma coisa só: ele era bom em quase tudo, menos no único negócio que realmente importava, que era governar. E no fim das contas, o título de Deus dos Shinobis que a obra tenta empurrar pra cima da gente não significa muita coisa quando embaixo da sua gestão um clã inteiro foi exterminado, duas crianças cresceram sozinhas, sem nenhum apoio, um serial killer formado por ele ficou solto por décadas e uma organização criminosa operou dentro da sua própria vila com a sua permissão. Pode ser que ele fosse uma boa pessoa e tudo mais, porém Hokage mesmo, o velho não era não.